Boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria estarmos aqui. Não importa o número de pessoas encarnadas, nós sabemos que os desencarnados são em números bem infinitamente maiores. Nós não podemos contabilizar quantos desencarnados estão agora sobre esse teto, a fim de aprender, de instruir e de se capacitar nas possibilidades de renovação espiritual, no plano que se encontra. Hoje, agradecendo já de antemão o convite, Júlio, eu trouxe um tema que é a virtude da fé. Justamente essa fé que Jesus, há 2000 anos, asseverou, como se tivéssemos ela do tamanho de um grão de mostarda, nós faríamos coisas grandiosas, como transportar montanhas. Passado 2000 anos, nós percebemos ainda uma fé muito vacilante, uma fé muito incerta nas pessoas na atualidade. Basta um noticiário, basta uma notícia, basta alguém chegar em nós e falar algo que não agrada aos nossos ouvidos e a gente desanima, a gente fica desesperançado, a gente passa a não acreditar mais. E isso impregna no espírito e faz com que nós desanimemos de uma certa maneira. Mas é a fé de que estamos regidos por um Deus, governados por Jesus, e no mundo que está fadado à regeneração. Porque essa que é a realidade nossa. Nós estamos no mundo de transição, mas sabemos que nós vamos atingir esse mundo de regeneração. E ainda assim a nossa fé continua aí, mostardinha, em que poderia ser, digo até num ponto comparativo, uma semente de melancia já, porque o grão de mostarda ele é tão ínfimo, tão pequeno. Já uma semente de melancia já nos daria acomodarmos numa condição de fé melhorada, que é o que já nos possibilitaria, se tivéssemos já essa consciência de fé, dado as diversas reencarnações que já passamos, nessa possibilidade. Paulo de Tarso, ele descrevia assim: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Ele nos mostra que a cada combate em que nós enfrentamos, seja os combates não só externos, mas principalmente os combates internos, nós encerramos aquelas circunstâncias e é necessário guardar a fé. E essa fé é guardada dentro da nossa consciência, dentro do espírito, para que nós sempre estejamos renovados a outros embates, a outras circunstâncias, a outras dificuldades. É por isso que a irmã Maria do Rosário, na Cura da Alma, vai nos falar que a questão da humanidade não é o problema, não é a dificuldade, não é o sofrimento, é justamente a falta de fé que nós passamos por essas circunstâncias, por esses sofrimentos, por essas dificuldades. A questão não está na dificuldade, está na falta de fé que nós passamos aquela dificuldade. E André Luiz vai nos contemporizar com o ensinamento de que as provações são o método de avaliação da fé. Como somos avaliados na nossa fé? Através das provações. Não tem outro jeito. Ali se mede a resistência de fé, o entendimento de fé, a consubstanciação de fé de cada um, através das provações. E nós estamos justamente num mundo de provas e expiações, em que somos provados, somos expiados, somos medidos na fé corriqueiramente. Já observamos num dia o quanto somos medidos na fé? Quantos não pegam um ônibus depositando a sua vida na mão de um motorista? Não sabe nem se vai chegar no destino. Quantos não pegam
e viajam de avião, entregando a vida na mão de um piloto, não sabendo se vai chegar ou não no destino. Quantos nos hospitais não vão para um centro cirúrgico e entregam as suas vidas na mão do cirurgião, do médico, não sabendo se vão sobreviver àquela cirurgia? Então nós somos provados todos os dias. O agricultor que joga, que semeia a semente, não sabe se vai colher, se vai semear, se vai germinar aquela semente. Então todos os dias nós somos provados. E ainda assim parece que a nossa fé está esmorecida, está diminuta, está ainda pequena. Quando Jesus fala a fé que transporta montanhas, é transportar justamente as nossas montanhas internas, os nossos egoísmos, a nossa má vontade, a nossa preguiça, a nossa ociosidade, os nossos caprichos. Se referia a tudo isso, em que nós vamos transportando, ou seja, num processo de dentro para fora, em nos esvaziando, para possibilitar, através de uma fé fervorosa, uma fé verdadeira, a condicionarmos de virtudes, a condicionarmos de coisas que edificam o espírito, que edifica a alma. E é isso que nós fazemos justamente numa casa espírita, em que somos transportados das nossas meras convivências humanas, consanguíneas, que somos transportados dos nossos confortos domésticos até uma casa espírita. Nós somos trazidos pela fé a uma casa espírita. Veja que é muito comum muitos oradores orarem mais ou menos assim: que possamos sair daqui muito melhores do que quando nós chegamos. O que nos dá essa convicção? O que nos dá essa certeza? A fé. Por isso que Paulo, numa carta aos Hebreus, nos fala sobre isso. Que fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se vê. Vou repetir, olha só. Segundo Paulo, numa carta aos Hebreus, ele fala que fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se vê. Eu me vejo saindo daqui? Não. Mas eu tenho que ter essa convicção, essa certeza, que eu vou sair daqui melhorado. Nem que seja 0,0000001%. Não tem como você vir à casa espírita e falar que você saiu do mesmo jeito. Seria incongruente, não faz sentido. Porque algo foi introjetado, algo foi colocado. Você veio pela fé, não só acreditando, mas convicto de que melhoraria no patamar espiritual, psicológico, emocional, físico, qualquer patamar que seja, mas que teríamos resultados perceptíveis em nós, de uma forma ou de outra. E a gente vê a humanidade hoje, nossa, está tendo uma casa, agora a queimada na Amazônia. Queimada na Amazônia sempre teve, não é de agora não. Mas a mídia faz questão de se avolumar isso e colocar o escarcéu, como se fosse de outro mundo. Queimada sempre teve, porque desmatamento sempre teve. Roubo de madeira sempre teve. Clandestinidade de madeireira sempre teve. Então não é da agora. Só que a mídia aproveita-se para fazer esse escarcéu, que gera recursos financeiros para as mídias, seja televisiva, jornalista, revista, redes sociais, isso dá dinheiro. E aqueles que não têm a percepção de que o homem recebe a consequência do que dá a natureza, pega, a pessoa se perde. Nossa, é o mundo que está acabando. É bem que lá atrás falou que agora não, que aquela vez o mundo acabou-se em água, mas agora vai acabar em fogo. As pessoas falam até isso. Porque na época de Noé o mundo acabou em água. Ah não, agora vai acabar em fogo. E o descrédito toma conta das pessoas, as pessoas acham que realmente o mundo está acabando.
Mas isso é a falta de fé, é a pouca fé, ainda do tamanho de um grão de mostarda. A questão 1 do livro dos Espíritos, ela nos esclarece que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como se o princípio inteligente que somos nós na Terra, encarnados ou desencarnados, teríamos a condição de destruir ou aniquilar o que Deus criou, o que Deus fez, o que Deus desenvolveu. Então não faz sentido. Isso é falta de fé. É falta de fé. É por isso que Kardec vai perguntar na questão do livro dos Espíritos o que leva a tantas pessoas ao desgosto pela vida, sem um motivo plausível. O que leva as pessoas ao desgosto pela vida? E ele fala, na resposta dos Espíritos, a ociosidade, a saciedade e a falta de fé. Olha só, são essas 3 coisas. A ociosidade é o ócio, eu não fazer nada, eu não ser útil. É a parábola da figueira seca, que é lançada e jogada fora. Tem um amigo meu que fala, não, Alexandre, eu não sou ocioso não. Eu trabalho das 7 da manhã às 10 da noite, eu não tenho tempo para nada. Profissionalmente, realmente, ele não é ocioso, ele trabalha demais. Mas será que trabalhar demais não leva a um desgosto pela vida? Acredito que sim. Alguns veem até como fuga também, na verdade. Como fuga, que já contemporiza um desgosto pela vida, porque é fuga. Mas eu perguntando, você pratica esporte? Não, não tenho tempo. Então você é um ocioso esportista. Faz sentido? Você lê livros? Não, não tem tempo. Então você é um ocioso literário. Você vai a uma casa espírita, um templo evangélico, que seja? Não, não tem tempo. Então você é um ocioso espiritual. Verdade. Percebe? A ociosidade, ela é desmembrada para que entendamos que nós somos seres integrais e precisamos cuidar de todas as partes. Não basta eu achar que eu trabalho 24 horas que eu não sou ocioso. E as outras partes da minha vida que eu tenho que cuidar? Você vai na festa de aniversário, você vai no cinema, você vai no shopping, você confraterniza com os amigos? Não, não tem tempo, eu só trabalho. Então você é um ocioso social. Percebe? Como isso faz sentido? Isso leva um desgosto pela vida. Aí os Espíritos falam sobre a saciedade, que é aquela pessoa que tem tudo e é infeliz, tem desgosto pela vida. Quantas pessoas na Terra têm tudo e é infeliz? Está a depressão aí, ó. Beirando na casa de 400 milhões de depressões no mundo. A pandemia é a depressão na humanidade. E a maioria de pessoas que tem tudo, aparentemente, e são infelizes. Por quê? Porque não cuida do lado espiritual. Essa casa ela está cheia. Mas as pessoas estão mais preocupadas em quê? Nos barzinhos, nos shoppings, na ociosidade, no sofá de casa. Essa que é a realidade da Terra ainda. Nós estamos cultivando e cultuando o nosso espiritual, que é a nossa essência. Isso gera desgosto pela vida. Se falar que você vem aqui e você não fortalece espiritualmente, isso é um lido engano. A gente sai daqui sim fortalecido espiritualmente. E isso interfere diretamente no corpo físico, no ânimo físico, porque você alimentou o espírito. Uma coisa está ligada à outra. E por fim, na resposta, a falta de fé. Essa falta de fé que as pessoas perdem em si mesmo, perdem a fé em Deus, perdem a fé na humanidade, perdem a fé em tudo. Isso leva um desgosto pela vida. Levando o que nós estamos contemporizando aí, segundo a Organização Mundial de Saúde, um suicídio a cada 40 segundos no mundo. E isso suicídios diretos, sem contar os suicídios indiretos, que aí se perde a conta. E nessa temática da fé, vamos aprender com Paulo de Tarso, que nos traz na carta aos Efésios, traduzida nos Evangelhos, no capítulo 6, versículo 10, essa carta aos Efésios, em que ele faz uma analogia com a armadura de Deus. Começando a citar assim, que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra as potestades, os príncipes das trevas da maldade do mundo espiritual. Ou seja, a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra essas trevas, o mundo espiritual da maldade.
E ele traz então analogia com a armadura de Deus, onde que nós deveremos estar cingidos com a couraça da justiça, que é aquela armadura, couraça da justiça. Colocar o capacete da salvação, utilizar a espada do Espírito, que é a palavra, calçar as sandálias do Evangelho da paz e, sobretudo, utilizar o escudo da fé, onde podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Olha que perfeição Simbologia muito bonita. da simbologia que Paulo faz. Então ele traça o escudo da fé. É por isso que nós esmorecemos facilmente na terra. Mediante o noticiário, cadê o meu escudo? Não tem. Então logo aqueles dardos daquela notícia, daquilo que está em ênfase hoje, daquilo que as pessoas estão comentando, e sobretudo que não é uma coisa muito boa, isso afeta, isso me atinge, minha psique, meu emocional, e eu desanimo mais ainda. Se torna um descrente, né? Como você está falando, se torna um descrente. Exatamente. Então essa questão nós temos que refletir sobre fé. Lembramos de uma passagem do Cristo, que ela nos remete muito a isso, para nos trazer a percepção de Jesus atuando na terra. Jesus estava num barco, em alto mar com seus discípulos. Aquela embarcação começou a sofrer a ação das ondas, que começaram a balançar aquele barco a ponto de quase virá-lo. Jesus, nesse momento, ele descansava num canto da embarcação. Naquela época não tinha bote salva-vidas, não tinha colete, ninguém sabia nadar. Imagina a situação. Os discípulos desesperados correram até Jesus e falaram: mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus vira para eles calmamente e fala: por que temes? Por acaso não estou eu convosco? Olha só, nós estamos vivendo a mesma coisa hoje. Temendo, achando que o barco vai virar, esquecendo que Jesus está no leme dessa nau, dirigindo e conduzindo tudo na terra. Olha a pouca fé da humanidade. Verdade. Então, são através das passagens que ocorreram há 2000 anos, em que Jesus falou palavras de vida eterna, como estarei convosco até a consumação dos fatos, até o fim dos tempos, é que nós temos que nos agarrar, nos sustentar. Nós não estamos ao léu. Essa certeza, né? Exatamente. É porque fé hoje está muito ainda condicionada ao acreditar. E é impressionante que uma criatura humana, basta acontecer qualquer coisinha que ela passa a não acreditar mais. Então é um falso porto seguro você achar que acreditar é fé. Fé é muito mais do que acreditar. Porque hoje você acredita, amanhã, condicionalmente às suas circunstâncias, você passa a não acreditar mais. Igual um médico amigo meu, que a esposa largou dele, levou até o cachorro, ele começou a clínica dele decair na cidade de Uberaba, perdeu os bens que ele tinha, e ele era um homem fervoroso de fé, de ir na igreja direto. De repente ele questionou: que Deus é este? Cadê esse Deus? Esse é meu Deus? Quer dizer, era uma fé condicionada, que é o que a gente hoje aprende na doutrina espírita, a fé raciocinada. Mas em muitos credos, a fé ela é cega. Então a fé se baseia em acreditar somente. É por isso que os povos antigos nos dão um exemplo muito grande de fé mesmo, de verdade. Igual Moisés. Moisés, tira esse povo daí e vai para a terra prometida. Eu fico imaginando a logística. Sabe quantas pessoas que ele tirou do cativeiro do Egito? Mais de 1000, parece. 600 mil pessoas. Eu não sabia dessa informação, e quando soube, fidedigna, estudo mesmo de Esdras, estudo de sistematizar de doutrina espírita, que a gente aprendeu, que ele tirou do cativeiro do Egito 600 mil pessoas. Era quase a população de Uberlândia. Nossa, como é que foi a logística disso, Júlio? Complicado. Não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não tinha telefone, não tinha... Como é que foi a logística disso?
Olha que fé para tirar 600 mil hebreus do cativeiro do Egito. E devia ser mesmo, e era, segundo os dados históricos, histológicos. Por quê? Para construir aquelas pirâmides, não era pouco em homem, não. Não era meia dúzia de homem, não. Era muita gente para construir aquilo ali. Porque morria muita gente também. Então tinha que ser muita gente. Então ele tira 600 mil pessoas do cativeiro do Egito e chega até as margens do Mar Vermelho. E agora? Tirei. Está 600 mil pessoas atrás de mim aqui. Como é que eu faço? Eu bato no cajado, aquelas águas se abrem. Tudo bem. Você está vendo que a água ali, ó, o mar se abriu. Você está acreditando, porque está aberto. Mas basta? Não basta. Vai que esse trem fecha. E são 600 mil pessoas passando naquilo ali. Então, para você passar, não basta acreditar. Tem que confiar e entregar a vida a Deus. Essa é a questão que o ser humano ainda não caiu a ficha. Quantas e quantas vezes na nossa vida que a gente chega num ponto assim, ó, não tem mal o que fazer. Agora é o ponto de acreditar e confiar. É isso que eu queria perguntar para você. Você enfatizou bastante, não é só acreditar. Que ingrediente você colocaria para então sedimentar essa fé que devemos ter? É essa, de confiar e entregar. É aquela que é assim simbolicamente. Você dá o passo e Jesus coloca o chão. Basta imaginar isso. É a fé hoje que nós precisamos de ter, de confiar e entregar. Não é mais de acreditar, Júlio. Essa já foi 2000 anos atrás. De lá para cá. Nós estamos tendo uma fé simplesmente de acreditar. Não. A fé que nós precisamos ter como cristão, como espíritos cristãos, é a fé de confiar e a fé de entregar. Como São Francisco de Assis, que foi numa pequena cidade no interior da Itália, e naquele momento fazia mais de 20 graus abaixo de zero. A neve caía com força. Ele chega então no mosteiro, bate lá, e aquela portinhola de cima abre. Quem que é? É São Francisco de Assis. Ah, tá brincando, um gelo desse São Francisco? E fecha a portinholinha. Ele estava com um amigo franciscano, em que aí São Francisco então, após a porta ser fechada completamente para eles, se viu a 20 graus abaixo de zero, a neve caindo, no total frio. Ele começa então a dançar e a sorrir. O companheiro desse falou: Francisco, você ficou louco, né? Enlouqueceu. Porque vai morrer, você está dançando e sorrindo? Não, é porque agora é a primeira vez que eu entrego, que eu confio a minha vida 100% na mão de Deus. Essa é a fé que nós cristãos temos que ter agora. É a de entregar, é a de confiar. Mas subordinado e respaldado a isso, vem uma questão muito séria, Júlio. E eu digo a todos vocês: a questão do envolvimento e a questão do comprometimento. Porque se você reparar, até mesmo os discípulos, até a crucificação, eles estavam envolvidos, alucinados com as curas, com o palavrear, com a sonorização da voz de Jesus, com o olhar inebriante de Jesus. Eles ficaram até então meio que como é que eu diria? Encandecidos, inebriados por Jesus, mas na condição de envolvidos. Tanto que na crucificação só estava João Evangelista, porque um negou, um traiu e 9 fugiu. Deu linha. Deu linha. Eles foram comprometer na ressurreição. Ali eles tomaram ali eles tomaram conta do comprometimento. Tanto que naquela ocasião, Jesus chama quem para tocar as chagas? Tomé. Porque Tomé tinha que ver para crer. Onde está aí esse ditado até hoje, né, popular, né, que se tornou um ditado popular. São Tomé tem que ver para crer. Então ali eles realmente se comprometeram com a causa do Cristo. Foi quando Jesus falou: vai e leva o Evangelho a todas as partes.
Aí eles foram. E nós? Hoje nós estamos envolvidos ou estamos comprometidos? Porque hoje a gente chega tanta gente na casa espírita, a coisa ficou complicada, está dolorosa, está difícil, não está vindo onde resolver. Eu vou lá no centro tomar um passe, eu vou servir uma cesta básica, eu vou dar assistência na sopa, eu vou descascar batata, não sei. Envolve-se. Melhora as pessoas. Ah não, agora já posso voltar às minhas coisas materiais. Então tem muita gente envolvida. Muita gente envolvida. Comprometido é diferente. É a pessoa se comprometer, não só com as questões espirituais da casa espírita, da igreja, dos templos evangélicos, não, mas comprometer-se de uma certa maneira com o próprio planejamento reencarnatório que veio destinado na Terra, com objetivo, com sentido para a vida, o que é muito diferente. Por isso que quando pergunta assim, qual que é o sentido da sua vida? As pessoas ficam perdidas nessa resposta. Fica perdido. Porque qual que é o sentido da vida? Porque não está se comprometendo, não com as questões religiosas, mas com as suas questões íntimas. Pode falar. Achei interessante que não tem muito a ver, mas dá para encaixar, né? Achei muito interessante uma propaganda de um banco, aí, não lembro mais o qual, mas normalmente se pergunta para a criança o que você quer ser quando crescer, né? Fizeram uma reportagem, uma propaganda dizendo o que você quer ser quando envelhecer, né? A maioria de nós não temos a resposta. Não, ser mais velho, mas não é só isso, né? E aí? E quando você... planejamento. E quando você compreende que não levaremos nada, você está preocupado em deixar herança ou um legado? Aí vem de acordo com o comprometimento. E Haroldo Dutra, ele foi tão perspicaz, tão feliz no comparativo que ele fez na palestra dele, para a gente entender envolvimento e comprometimento, que ele fala assim, no café da manhã, onde você tem ovo e bacon para comer, a galinha está envolvida, o porco comprometido. Porque para deixar o bacon ele tem que morrer, tem que sacrificar. A galinha não bota ali, não bota, envolvida. Olha que comparativo interessante. Sim, sim. E às vezes eu falo isso em caras espíritas, pensam assim, não, será que eu sou galinha ou sou porco? Eu não sei. Essa que é a realidade. Mas essa é a reflexão que nós temos que fazer. Porque é isso que está contando hoje na Terra. Quando se fala de fé, nós vamos ver aqui em Renovando Atitudes, eu vou até antecipar o que Hamed fala sobre fé para a gente linkar com o que eu acabei de falar. Fé é sentimento instintivo que nasce com o espírito. Atinge sua plenitude nas criaturas mais evoluídas. Percebe? Quando você vai evoluindo, quando você vai comprometendo, quando você vai elevando, a sua fé automaticamente vai aumentando também, vai crescendo. Aquele germezinho depositado por Deus quando fomos criados, aquilo vai substanciando, vai crescendo. Por isso que você vai assim, nossa, Chico Xavier, que fé. Matéria de Calcutá, que fé. Paulo de Tarso, que fé. Está aqui, ó. Criaturas mais evoluídas. A fé cresce com a evolução. A fé cresce com a evolução. Então você mostra, você percebe quão pouca fé nós temos ainda, dada a nossa condição evolutiva. Por isso sofremos tanto, pela falta de fé. Mas estamos com a fé proporcional à nossa evolução? Ou será que poderíamos dar um passo a mais, nos comprometendo com o que nos tem chegado de recursos? Porque toda reencarnação chega a esses recursos. Então é isso que vamos aprendendo. Verdade. E aí Hamed, ele vai mais adiante. Ele fala que fé plena não é só conquista repentina, que aparece quando queremos. Não, é trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo.
Olha só, ao longo do tempo, você vai trabalhando e assimilando essa fé, e conquistando, constituindo essa fé. Ter fé é auscultar e perceber as verdadeiras intenções da ação divina em nós. O que ele quer dizer com isso? Você perceber a verdadeira intenção da ação divina em nós. Isso é fé. Tudo que nos ocorre, será que eu tenho aquela fé que tem uma verdadeira intenção da ação divina em nós? Eu quebrei a perna, eu perdi o emprego, separei meu casamento, fiz uma viagem. Será que tudo que acontece na minha vida, a gente ter fé é perceber uma verdadeira intenção da ação divina em nós? E ele completa, e acima de tudo, é o discernimento de que tudo está absolutamente certo. Olha só, tanto é grande isso aqui. E se você vai imaginar aqui, nós aqui, por exemplo, que estamos aqui hoje, se a gente for analisar essa questão do absolutamente certo, a gente tem essa concretização dessa resposta aqui mesmo. Se pegar nossas idades cronológicas, o que nós já passamos, o que nós já vivenciamos, onde nós estamos agora? Aqui. Não está certo, não? Você deu uma volta de vida para chegar até aqui e para escutar que está tudo absolutamente certo. Porque tudo tem uma verdadeira intenção da ação divina em nós. Tudo. Tudo. Seja de bom, seja de ruim. Tudo tem uma verdadeira intenção da ação divina em nós. Mesmo no plano, Alexandre, em que o mal prepondera o bem, sim. Aí que a ação divina age mais ainda. Conhecedora das nossas limitações, das nossas necessidades, dos nossos processos, ela nos encaminha para chegar onde nós devemos chegar. Isso é fé. Nada está errado conosco, pois o que chamamos de imperfeições no mundo são apenas as lições não aprendidas e não entendidas. Você não aprendeu, você não entendeu. Não é imperfeição. Nós chamamos de imperfeição, mas é aprendizado, é lição. Nós temos que aprender e entender. Olha a conceituação, para onde Hamed leva a questão de fé, para nos fazer entender e até mesmo nos consolar em relação às nossas atitudes, nossas vivências. Ter fé em Deus é reconhecer que a natureza, a arte divina, garante a nossa própria evolução. A natureza, a arte divina já está garantindo a nossa evolução. Se não pensarmos assim, a gente vai sair daqui sempre de uma reencarnação a outra sem desenvolvimento, sem evolução. E não é assim. O espírito está sempre sendo levado a evoluir de um jeito ou de outro. E agora ele vai fechar todo esse entendimento colocando assim para a gente: no universo nada existe que não tenha sua razão de ser. Tudo aquilo que parece desastroso e negativo em nossa existência nada mais é do que a vida articulando caminhos para que possamos chegar onde estão os nossos reais anseios de progresso, felicidade e de prazer. Olha que interessante isso aqui. O que parece desastroso, o que parece negativo, é a vida articulando novos caminhos, onde estão os nossos reais anseios de progresso, de felicidade e de prazer. Quando eu leio isso aqui, eu trago para mim, e aí eu acho que cada um tem que trazer para si mesmo, memorizar: nossa, o que aconteceu de desastroso na minha vida? O que aconteceu de negativo? O que aparentemente para mim aconteceu de desastroso, de negativo, por exemplo, 2 infartos de um AVC. Mas que eu fui entender que era a vida realmente direcionando para onde? Para outros caminhos, onde estão meus reais anseios de progresso, felicidade e prazer. É por isso que eu estou aqui hoje. Porque naquela ocasião, há 8 anos atrás, quando tive 2 infartos e um AVC, que vieram os insights de palestra, que vieram os sonhos, que vieram os recursos, que vieram as pessoas que me influenciaram positivamente, que eu fui perceber para onde que a vida estava me articulando novos caminhos.
E hoje, depois de passado quase 7 anos de trabalho na doutrina espírita com palestras, eu reconheço claramente o que o Hamed fala. Onde estão meus reais anseios de progresso, de felicidade e de prazer. Antigamente eu achava que era desastroso e negativo. Hoje eu reconheço reais anseios de progresso, felicidade e de prazer. Porque eu digo com toda clareza e sinceridade, estar aqui hoje, levando essa palavra a muitas pessoas, me auxiliando e auxiliando muitas pessoas que vão assistir esse vídeo, vocês que estão aqui ouvindo essa palestra, para mim isso é real anseio de prazer e de felicidade. Então está tudo certo mesmo. Está tudo absolutamente certo. E isso é fé. E Hamed vai falar ainda que a confiança de que está tudo certo estão nas palavras de Jesus, em que ele fala, em que ele falou, até os fios de cabelo da tua cabeça, todos estão contados. Maravilhoso, né? Não é? Então, é essa fé que nós temos que depositar. É essa fé que nós temos que trazer para nós. Essa fé verdadeira. Como aquela simbologia, aquela metáfora, né? Daquele povoado que fazia muito tempo que não chovia e eles então se organizaram para juntarem no centro ali do povoado e orarem para pedir chuva. Mas vejam só, apenas um garoto chegou lá com um guarda-chuva. Isso é fé. Isso é fé. Isso é verdade. Isso é fé. Sabia, eu tinha certeza que ia chover. Iriam orar para pedir chuva. Somente um garoto chegou lá com um guarda-chuva. Isso é fé. Chico Xavier fala que a preocupação nos faz olhar para trás. A tristeza nos faz olhar para trás. A preocupação nos faz olhar dos lados. Mas a fé nos faz olhar para o alto. Onde nós temos que olhar para Deus, para as alturas, para o alto, para Jesus. É isso que a gente tem que trazer para nós. E lembremos que nossos irmãos, familiares, amigos de jornada, quantos estão precisando dessa sustentação de fé nossa, para que nós acendamos as velinhas que estão apagadas por aí, sem fé, esmorecidas, tristes, desanimadas, desesperadas, desalentadas, esperando de nós esse aconchego, esse fortalecimento. Tem muita gente, na nossa família, na sociedade, no clube, na rua, onde quer, no supermercado, onde quer que nós estejamos passando, nós temos que ter esse poder e essa força. Não, o mundo está de bem a melhor. Deus é criador de tudo. Jesus é o nosso governador. Está tudo absolutamente certo. E enchermos de fé para podermos semear essa fé. Essa é a proposta da doutrina espírita, quando nos convida a nós virmos até aqui, entendermos e esclarecermos um pouco mais acerca de fé. Um simbolismo muito interessante também. Eu gosto muito do simbolismo, que além de fazer-nos gravar, dá uma metáfora interessante no que a gente se propõe. Numa viagem de avião, em que no meio da viagem, uma turbulência muito forte levou aquela aeronave a ter várias quedas e as pessoas que estavam ali amedrontaram, ficaram todo mundo com medo, gritando, apavoradas, quando olharam na poltrona uma pequena criança com seu lápis, seu caderno, desenhando calmamente. Uma senhora pergunta: menina, você não está com medo não? Ela simplesmente olhou para ela e falou assim: não estou com medo não. Mas por que você não está com medo? Porque o piloto é meu pai. Então, é interessante a gente pensar: quem está dirigindo esse orbe? Quem está dirigindo o universo? Estamos na mão de quem? De homens que estão destruindo a natureza? De homens corruptos que ainda corrompem dinheiro público? Quem está no poder disso tudo?
Então precisamos ter fé. Mas quando falamos de fé, a gente tem que ir um pouco mais além, porque não basta a fé em Deus, a fé em Jesus, a fé nos bons espíritos. E a fé humana? A fé em nós. Eu lembro do caso verídico, uma maratona na Espanha, aquela corrida de 42 quilômetros, em que o primeiro ganhador já estava quase chegando na linha de chegada, e ele percebeu que ia ganhar e deu uma maneirada no trote dele. O segundo lugar percebeu que ele deu uma vacilada, que parece que ele deu uma meio desligada da prova, né? Chegou até ele, não, meu amigo, não acabou ainda não, vamos chegar. E auxiliou ele a chegar em primeiro. Quando os dois passaram pela linha de chegada, é claro, aquele que estava em primeiro chegou em primeiro, os repórteres foram todos daquele que chegou em segundo lugar. E a pergunta foi uma só: por que você fez isso? Ele, isso o quê? Não, por que você fez isso? Você podia ter passado ele e ganhado a prova. Mas que mérito eu teria? Ele simplesmente desligou, desapercebeu-se que a linha de chegada tinha mais alguns metros. Por que eu conto essa história? Porque nos faz trazer para nós a interpretação, o entendimento da fé que nós temos que ter nas virtudes já adquiridas. Nós já adquirimos virtudes percentualmente. E precisamos depositar uma fé muito grande nessas virtudes que nós conquistamos ao longo de muito sacrifício, de muito trabalho de evolução. Porque a gente pode cair nas imperfeições, nos nossos delitos, nos nossos vícios, nas nossas dificuldades pregressas. Podemos voltar a fumar da noite para o dia. Podemos enveredar nas drogas, na maledicência, no egoísmo, no orgulho, na falta de fazer o bem, na falta de ajudar com caridade. Podemos nos enveredar e voltarmos às condições deploráveis. Mas infelizes, né? Não é? Não podemos? Verdade. Então precisamos ter fé nessas conquistas que já obtivemos e trabalhar nelas. Opa, chegou uma circunstância, é uma prova que está sendo revisada para ver se você está firme mesmo naquilo que você já conquistou. Olha só, estamos num mundo de provas e expiações, então é claro que as provas vão estar sempre vindo até nós. Sim. Então, essa é a proposta da nossa conversa hoje. Trazermos essa fé mais fervorosa, mais verdadeira. Essa fé de confiar, de entregar a vida a Deus. E eu trouxe para nós aqui uma nota de fé de irmã Maria Dolores, psicografia do Chico, que eu gostaria de ler para finalizar a nossa palestra, intitulado Nota de Fé. Em qualquer fase da vida, quando a prova te apareça, tempestade ou mágoa espessa, ao peso de férrea cruz, recorda que o céu te envia mais amparo do que pensas. Mesmo nas trevas mais densas, Deus te acende nova luz. Conflitos, problemas, lutas, nas sendas por onde vamos, são lições que precisamos a fim de saber servir. Não há desprezo ante os céus, olha o charco que se enflora, pensa na noite e na aurora e guarda a fé do porvir. Sofrimento é igual a nuvem, estrondo, fúria, ameaça, depois é chuva que passa. Frutos ganhando apogeus. Se hoje sofres, não te esqueças que no amanhã, no espaço infindo, o dia virá mais lindo, brilhando no amor de Deus. Que nós possamos entregar e confiar as nossas vidas a Deus, mas sempre, sempre trabalhando no bem, porque como diz Paulo, a fé sem obra, ela é morta. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Muito obrigado.